Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vô James e hoje irei apresentar mais um Recados Rápidos. E dessa vez comentando acerca de mais algumas perguntas polêmicas feitas em nossos episódios da terceira temporada do Quem Sabe Mais. Porque, como vocês puderam ver, os convidados nessa terceira temporada estão à flor da pele. O nível de competitividade está no talo e tudo é pretexto para arrancar alguns pontinhos mais. Assim que esse episódio de hoje tem como intuito dar um veredito em perguntas que foram recorridas por convidados e ou ouvintes. Assim que, bora! E a primeira pergunta recorrida de hoje foi uma que foi proferida no episódio 61, Season 3, episódio 4, Quem Sabe Mais, com João Galvão. Mais especificamente, a 11ª pergunta, cujo sorteio se encaminhou para o caderno Mitologias Difícil, questão 3. Segundo a mitologia grega, qual foi o 9º trabalho de Hércules? Alternativas: roubar o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas, domar o touro de Creta, lavar as cavalariças de Álgias ou matar as aves do Chifre. Diversos internautas apontaram que essa pergunta deveria ser anulada, uma vez que os trabalhos de Hércules se deram na antiguidade, ou seja, há tempo para dedéu, e quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, por essa história trespassar gerações, seus detalhes poderiam por haver se confundido em meio às areias do tempo. Após muito dialogar com a produção, no entanto, chegamos à conclusão de que essa pergunta vai sim se permanecer como sendo válida, uma vez que há sim um consenso quanto à ordem de realização destes trabalhos. E que por mais que não passe de uma lenda, nós aqui da Rádio Oslo partimos da boa fé que alguns detalhes foram sim capazes de se perdurar em meio às intempéries das eras. Dentre elas, como já dito, a realização dos trabalhos, a ordem da realização desses trabalhos. Eu tô me repetindo aqui, eu não sei porque vocês estão recorrendo essa pergunta, até porque o Galvão acertou. Quer dizer, eu acho que Peraí. Será que não é algum convidado querendo roubar pontos aí? Não, só pode, né? Porque o Galvão só não acertou como ele recorreu à ajuda universitária, a nossa rainha da porra toda, Livian Santos, para responder essa pergunta. Então só pode ser isso, né? A galera tá querendo passar a mão leve aí nos pontos do nosso querido João Galvão, mas não vai acontecer pelos argumentos que eu já apontei aqui antes. É isso, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta recorrida se trata de uma que foi feita no episódio 62, Season 3, episódio 5, Quem Sabe Mais, com Yuri Lua. Mais especificamente, novamente, a 11ª pergunta. Só que aqui o sorteio nos norteou para o caderno difícil de Ciências e Tecnologias, questão 2. Quanto tempo o vidro demora para se decompor? Alternativas: 500 anos, 1000 anos, 4000 anos ou tempo indeterminado. Yuri, durante o programa, respondeu a alternativa D, ou seja, tempo indeterminado. Mas eu disse que sua resposta estava errada, que a alternativa correta era C, 4000 anos. Ele ficou um tanto quanto cabisbaixo, mas seguimos com o programa. No entanto, aí é que tá, minha gente. Na hora de editar esse episódio, eu senti que essa informação não procedia. Talvez porque durante a gravação do episódio, um de nós, não lembro se ele ou eu, acabamos por comentar que
como que alguém conseguia mensurar 4.000 anos? Quer dizer, o primeiro vidro feito não se decompôs ainda, sabe? Não, tá, eu sei que tem a ciência pra isso, que a ciência pode mostrar através da mancha do carbono ou qualquer desgraça assim, mas eu fiquei curioso de saber, então, como que se chegava a essa informação, né? E aí, pesquisando dentre das várias fontes, eu percebi que cada site, portal, estipulava uma data diferente. Tinha gente que falava 3.000 anos, tinha gente que falava os 4.000 anos, que eu pus na pergunta, né, como correto, mas tinha lugar que falava até 9.000 anos. Então, assim, não tem um consenso. E se não tem consenso, significa que é indeterminado, não é mesmo? Assim sendo, eu decidi, então, por anular essa questão e garantir aí mais 30 pontos para Yuri. Afinal, a gente deu mole, a gente recorreu a apenas uma fonte, isso é errado, né, gente? Sempre que vocês vão pesquisar alguma coisa, vão atrás de mais de uma fonte, assim que Yuri, erro nosso, desculpa aí pelo vacilo, mas eu espero que você esteja satisfeito com a nova posição na tabela. E os ouvintes não se preocupem que no final do programa eu mostro como que tá o ranking geral agora com essas correções, beleza? Como no episódio da Augusta a gente não teve nenhuma pergunta recorrida, a gente vai seguir para a do Bruno. E na dele teve duas questões, assim, que eu levei em conta mesmo. A galera meio que levou ao pé da letra essa coisa de recorrer à pergunta e começou a usar os argumentos mais banais, né? Ai, não, mas porque em tal alternativa você só mudou a ordem das coisas. Não, porque em tal pergunta você não sei o que. Porque em tal pergunta você colocou nomes parecidos e etc. Só mudou a ordem dos fatores e blá blá blá. Ai, não, porque essa pergunta é muito besta. Tipo, gente, isso, por mais que seja do seu gosto, talvez lhes desagrade, é o formato do programa, sabe? Então não escuta o episódio. Isso não é motivo para se recorrer às perguntas. Tem que ter um motivo um tanto quanto mais palpável, mais concreto, né? Que seja digno realmente de nota, né? Que nós, aqui da produção, realmente tenhamos que revisar essas perguntas. Não se, sei lá, achou besta que a gente perguntou, fez uma pergunta de Hora da Aventura. Desculpa se você não gosta de Hora da Aventura. Desculpa se você não gosta de Bob Esponja. Vamos então para as perguntas recorridas aqui. E só que para que conste, não foi o Bruno que recorreu a elas, foram outros ouvintes. O Bruno sabe ser um bom perdedor. Brincadeira, Bruno. Se você quiser recorrer a alguma pergunta, só vim falar com a gente em off e tal. Mas, como você não falou nada até agora, eu parto do pressuposto que você concordou com todas as perguntas, especialmente as que você errou. Mas bom, a primeira pergunta foi logo no começo do programa, no Caderno Fácil, né? Pergunta 4, Caderno Fácil de Ciência e Tecnologia, questão 15. A trajetória da Terra em torno do Sol é alternativas: elíptica, circular, aleatória ou o Sol é quem gira em volta da Terra. Aqui eu tive algumas queixas com relação ao fato de que, para essas pessoas que vieram reclamar para mim, eu vou manter anônimo, essas pessoas apontaram que elíptica e circular têm sim proximidades. Ou seja, nem toda elipse é um círculo, mas todo círculo é uma elipse. É assim, realmente, um círculo é também uma elipse. Só que, novamente, gente, eu vou sempre reiterar aqui a velha, boa máxima da Rádio Oslo, no manual da terceira temporada do Quem Sabe Mais. Cada pergunta possui 4 alternativas, sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima da verdade. Ou seja, do que se está pedindo no enunciado. E, gente, eu já disse no programa qual que é a diferença de um círculo para uma elipse, né? Eu tô tendo que me repetir aqui, mas é que para que fique claro, começa que no caso de que mais de uma pergunta se aproxime, tem que ser a que mais se aproxima da verdade, que mais se está pedindo no enunciado. E aqui a gente está falando da trajetória da Terra. E entre um círculo e uma elipse, a resposta mais correta é de elipse, né? Como eu disse, o círculo, ele é aquela forma geométrica em que o raio é equidistante em todos os pontos. E a elipse não, você tem pontos que o raio é maior e outros que é maior. Então, é o que acontece com a trajetória da Terra em torno do Sol. Tem pontos em que ela se aproxima mais do Sol e tem outros que ela se distancia mais. Por isso, não se anulará essa questão. Beleza?
beleza? Já a outra pergunta que quiseram recorrer desse mesmo episódio com o Bruno, foi já no médio, pergunta de número 8, caderno médio de mitologias, questão 11. Qual destes monstros da mitologia grega foi derrotado por Apolo? Alternativas: Hidra de Lerna, Cérbero, Kraken, Piton. E aqui é o mesmo argumento da outra vez. Mas se é uma lenda, como que pode haver o consenso? Como que se tem certeza de algo que é vago? Começa, minha gente, que tem gente que estuda mitologias, que estudam narratologias, não é mesmo? Que se estudam os mitos. Segundo, que sim, há um consenso com relação a isso. E novamente, gente, no caso da ausência de verdade absoluta, a alternativa que se melhor aproxima do enunciado, do que está sendo pedido. E assim, por mais que não seja verdade, até porque, até onde eu sei, Apolo realmente não existiu, não se tem provas cabais de que realmente houve uma divindade que dirigiu uma biga, que carregava o sol e que fez a música e blá 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 blá. Ainda assim, há lendas que apontem, mas né, teve toda uma nação que por muito tempo acreditou que uma divindade chamada Apolo matou a Piton. E é isso que eu tô pedindo na pergunta, minha gente. Ai, tem hora que esses ouvintes me dão um pouco de preguiça. Assim que é isso, gente. Não virou passeio, tá? Eu vou simplesmente começar a ignorar se vocês vierem com esse tipo de pergunta recorrida. Não sei como falar recorrimento. Não sei como transformar nisso. Eu sei que, enfim, tem um motivo mais concreto pra vir cobrar da gente. Beleza? Até porque se vocês continuarem com essa palhaçada, quando for realmente necessário, quando realmente tiver uma pergunta que foi mal formulada, que tem alguma gafe, algum furo, a gente não vai levar a sério. Porque, né? Vocês estão bombardeando a gente com perguntas, com motivos bestas, sabe? Então, por favor, usem a cabeça, tenham um pouco mais de senso, pelo amor de Deus, antes de vir me encher o saco, tá? Assim, momento pistola aqui do James, mas vamos então agora pro nosso ranking atualizado. No topo da tabela a gente não tem alterações, Bia da Brocada segue com seus sensacionais 290 pontos, segue a líder. Em segundo a gente tem o Bruno Bus com seus 272 pontos, também é uma baita marca. E em terceiro lugar o João Galvão segue com 246 pontos e o Augusto segue em quarto com 237. A Livian tá em quinto com 213 e agora sim, só no fim da tabela que a gente vai ter alterações. O Yuri sai de último lugar para vir aqui para a sexta posição com 187,5 pontos. Parabéns, Yuri. O João também tem os mesmos 187,5 pontos, com a diferença que aqui se adotou o primeiro critério de desempate, no caso o uso dos auxílios, né? Cada um dos auxílios tem um peso diferente. A ajuda universitária tem peso 3, cartas tem peso 2 e pulo tem peso 1. Quando a gente tem empate assim, a gente leva em conta os auxílios que cada um fez, e aí quem pontuar menos no critério do peso dos auxílios, aquele que pontuar menos vai subir para a tabela. Não sei porque eu tô com a impressão que eu falei um pouco confuso e repeti coisa, mas enfim, assim sendo, o Yuri deu 2 pulos, enquanto que o João usou 1 pulo e uma cartas, ou seja, Yuri fez 2 pontos enquanto João fez 3 e portanto Yuri fica com o sexto lugar. O João Ferreira finalmente conseguiu aquilo que ele tanto queria, que no caso é ficar em último na tabela. Ele segue, então, ele agora está em oitavo com 175 pontos. É isso, recados rápidos dados, vejo vocês quarta-feira, quer dizer, eu espero ver vocês quarta-feira, né? Porque o próximo episódio com a Ana Clara tá dando um pouquinho mais de trabalho do que eu achei que daria inicialmente quanto à edição, e por isso talvez esse prazo se estenda até quinta ou mais tardar sexta. Seja como for, eu planejo lançar ainda essa semana. É isso. Eu fui Thiago, vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.